Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão do voto impresso auditável ou urnas eletrônicas auditável, que está sendo tão pleiteada aí pela população de modo geral. Há de fato um clamor popular pelas urnas eletrônicas, considerando o histórico brasileiro de corrupção e de fraudes eleitorais, Já há praticamente comprovações por especialistas renomados de que em 2014 houve de fato fraude eleitoral, que quem deveria ganhar as eleições seria o Aécio Neves, Mas, por razões escusas, o sistema resolveu eleger a Dilma Rousseff. Estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Meu nome é Hugo César Reichel. Eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. Muito bem. O ministro Barroso tem feito uma campanha publicitária muito forte a fim de que os parlamentares não aprovem a urna eletrônica de segunda geração. No entanto, de forma desonesta intelectualmente, ele nas suas falas, diz que seria o retorno, o retrocesso ou retorno às cédulas de papel. Isto é uma mentira do ministro Barroso. Ele, que é mais um militante de esquerda que um juiz, aliás, não é um juiz de carreira, porque não fez concurso para juiz, está na Suprema Corte apenas porque foi indicado, era um amigo dos amigos, e assim ele foi bater lá como a maioria dos demais. Mas muito bem, nós sabemos que existe uma coisa para assuntos polêmicos de interesse nacional chamado plebiscito e referendo. Me chama a atenção porque os parlamentares que têm essa responsabilidade de propor um plebiscito ou um referendo, Plebiscito, no caso, caso não tenha sido ainda apresentada uma proposta, um projeto de lei, e o referendo, caso já exista esse projeto de lei. Eu acredito que neste caso seria um referendo, já que já existe o projeto de lei, que é a PL 135 de 2019, apresentado pela Bia Kicis, que está sendo ainda discutido na comissão especial. Então, no meu entender, seria um referendo, que seria uma consulta popular para decidir os rumos da nação, o que seria melhor para o Brasil com relação ao processo de apuração dos votos, nas urnas. Então, isso até hoje não foi tocado no assunto, nem pela mídia, nem mesmo pelos parlamentares. Porque ainda está escrito no artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo, Então isso seria o quê? Seria um sufrágio universal, seria uma consulta direta ao povo. O povo, sem intermediário, iria responder se queria uma urna de segunda geração, ou seja, uma urna com voto impresso e auditável, que iria permitir que o eleitor conferisse o seu voto, assim como você, quando faz uma compra, você tem ali impresso, quando você usa, por exemplo, uma maquininha de cartão, em qualquer loja é impresso na hora ali o seu comprovante. Toda compra que você faz é impresso o seu comprovante, e você tem o direito
de pedir a nota fiscal em qualquer estabelecimento comercial. Ora, se o voto é o exercício por excelência, da democracia, afinal de contas, é através de voto que o povo, o cidadão, escolhe o destino, da sua nação, através da escolha de seu governante, aquele que deve gerir, todos os recursos, todas as riquezas, seja do município, seja do estado, seja da nação. Então, nada mais do que transparência, publicidade, e daria o máximo de segurança ao eleitor, a fim de que ele tenha certeza de que o seu voto efetivamente foi para aquele candidato que ele o escolheu. E a única maneira de se fazer isso é através de uma urna eletrônica de segunda geração, que irá imprimir o comprovante do seu voto. Ele não teria acesso a este comprovante, mas ele iria ter o acesso visual. Ele veria, conferiria e a partir daí daria o Enter. Esse voto seria depositado numa urna que posteriormente poderia ser usado para uma auditoria, caso necessário. É apenas isso que o povo quer, é apenas isso que a PL 135 de 2019 da Bia Kicis quer que seja feito, e está havendo tanta resistência por parte de alguns ministros do TSE, em particular o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, que, vale salientar, não foram eleitos pelo povo. Então é isso, seria uma sugestão, um referendo, a fim de que o povo decidisse. Agora, por que eles não farão referendo? Porque os parlamentares do nosso país têm pavor de referendo e de plebiscito. Porque quando se faz um plebiscito ou um referendo, o cidadão brasileiro, ele decide o que efetivamente ele quer. E quando não há plebiscito ou referendo para decisões polêmicas como essa, os parlamentares, eles ignoram a vontade soberana do povo. Então a melhor maneira de boicotar o povo é eles mesmos tomando a decisão, mesmo tratando-se de um assunto tão relevante como este, que é a apuração dos votos. E efetivamente, é claro, a grande maioria não querem isso, fazer referendo ou plebiscito. Mas, se você tem alguma dúvida, qual seria o resultado desse plebiscito ou do referendo, se fosse uma coisa ou outra, basta você entrar no site oficial do TSE e você verá a preferência esmagadora dos comentários, dos comentaristas. Os participantes ali decidem de forma majoritária que querem voto impresso. E isso iria desarmar completamente qualquer argumento, seja de parlamentares que são contra, ou seja do ministro Barroso, que faz campanha publicitária, desviando de função. É isso aí, pessoal. Um plebiscito ou um referendo seria o caminho para calar o ministro Barroso. E nós temos tempos para isso, uma vez esse plebiscito seria feito de forma virtual, não é? Então não haveria necessidade de deslocamento de pessoas, assim como foi feito em 2005, no referendo com relação à venda e o comércio de armas no Brasil, que a população decidiu em torno de 64 a 65%, decidiram por manter o comércio de arma de fogo no Brasil. Então, aquele referendo que foi feito em 2005 foi o último a ser realizado, e dali em diante os parlamentares resolveram não propor mais nenhum referendo ou plebiscito. E o que aconteceu no resultado desse plebiscito é que os parlamentares não respeitaram a vontade soberana do povo, ou seja, já estavam determinados a negar o direito de defesa, de uso ou porte de arma de fogo para os cidadãos. Criaram o Estatuto do Desarmamento e criaram uma série de
dificuldades, né, de burocracias para aqueles que queriam ter o seu porte ou posse de arma de fogo. Então, é isso, eles não proibiram, mas burocratizaram e dificultaram. Foi isso que eles fizeram com relação ao referendo de 2005. Tivemos também o 93, um plebiscito, né? 93 foi plebiscito para decidir a nossa forma de governo. Então é isso, pessoal. Dificilmente eles irão trazer essa proposta de fazer um referendo. Temos ainda tempo para isso, porque de forma virtual seria muito rápido. Talvez uma semana seria o suficiente, né? Já que o limite é até outubro para se aprovar esta lei, para ser utilizada ainda na disputa de 2022. E para fechar, veja o meu passeio aí na página oficial do TSE, mostrando a preferência esmagadora da população, através dos participantes aí nos comentários, com relação às urnas eletrônicas. Olá, pessoal do Brasil conservador. Pessoal, vamos dar uma olhada na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral. E eu entrei aqui nessa específica que fala das Olimpíadas da Democracia. Então é isso aí, o Tribunal Federal dá nessa página a oportunidade para que os internautas enviem mensagem aqui. E você, quando entra nas mensagens dos internautas, percebe que o TSE, através de sua campanha publicitária, interrompe os comentários dos participantes, das pessoas que emitem seu comentário com relação à urna eletrônica, ao trabalho do TSE de modo geral. Então, o que é que eles fazem? Eles já começam fazendo uma propaganda do próprio TSE. Isso aqui é num comentário, como vocês veem aqui. Então, eles ficam suprimindo os comentários, interrompendo os comentários, porque os comentários, a maioria esmagadora, é cobrando o voto impresso. E aí ele usa essa estratégia de inserir propaganda durante o comentário. Você vê aqui a primeira propaganda. Eu vou descer mais. Aí aqui vem os comentários. Então vamos lá, o André Luiz aqui. O Brasil precisa de transparência. O povo exige o voto impresso auditável e com escrutínio público. Mais embaixo, eu quero o voto impresso, respeito a vontade popular. Aí aqui vem um que já é contra. Já a gadaiada vem com o pensamento retrógrado de voto impresso. É lamentável como tem pessoas que questionam o pedido de transparência dos votos, né? É incrível o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Mas vamos que vamos, né? Tem capim para todo mundo. Aqui, ó. Todo o processo tem que ser auditável. Então você percebe que a maioria dos comentários no site oficial do TSE é exigindo o voto impresso. Aqui mais embaixo, voto impresso é auditável, voto impresso já. A mesma Adelaide que lá na frente colocou sobre o pensamento retrógrado, está aqui, não quero voto impresso. É isso, mas a maioria querem voto impresso. Então, se isso aqui está no site oficial do TSE, não podemos dizer que é um site de direita ou de esquerda, não é? É o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. E se no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral a maioria esmagadora dos comentários pede o voto impresso, já era para o TSE ter aderido ao voto impresso. Se não quer aderir ao voto impresso ou aceitar, na verdade deveria aceitar a decisão do parlamento, né? O que estranha é o ministro Barroso, enquanto ministro do TSE, além de não aceitar a decisão, fazer campanha contra o voto impresso. Flagrantemente um desvio de função.
Então, realmente, o povo não pode se aquietar. Há manifestações aí programadas para agosto, para setembro também, a favor do voto impresso. É a nossa democracia que está em jogo. Ou o povo reage agora, ou seremos vassalos desse sistema podre e nefasto.